Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, O Homem Mais Rico da Babilônia tornou-se um clássico na área de finanças pessoais por trazer lições sobre como economizar e investir dinheiro. A sabedoria transmitida pela obra é baseada nas práticas de sucesso dos antigos babilônicos, que embora sejam de uma época distante ainda são bastante úteis nos dias atuais, já que as leis que regiam o dinheiro há 6.000 anos seguem as mesmas, segundo o autor George Clason. Os ensinamentos do livro têm sua raiz na questão geográfica dessa civilização, que possuía os homens mais ricos daquela época, mas que era pobre em recursos naturais, fazendo com que seus habitantes tivessem que desenvolver técnicas para superar esse fator limitante. Assim, a obra traz conselhos para quem quer aprender a buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro. Não desperdiçar recursos durante tempos de opulência. Manter a pontualidade no pagamento de dívidas. Assegurar uma renda para o futuro. E, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais consciente e habilidoso. No total, são 11 parábolas, cada uma com uma lição importante a ser aprendida. Vamos ao resumo. O valor do trabalho. Clason evitou o puritanismo em voga nos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX, ao retratar personagens que viviam numa época onde o politeísmo era praticado. Ele se recusava a falar em paraíso e recompensas além da vida, ao deixar claro que as pessoas, depois de viverem seu tempo sobre a terra, serão chamadas para o mundo da escuridão, sendo uma missão delas provisionar o amparo de suas famílias. O caráter previdenciário dos escritos remete à necessidade do indivíduo de realizar seu trabalho do melhor modo possível. Uma das formas de prosperidade, inclusive, seria buscar constante aprimoramento no modo de praticar o ofício, o que possibilita o aumento da renda, seja qual for a função. Mostrar-se disposto ao trabalho abre oportunidades que não aparecem aos sujeitos que fogem da labuta. Deixando a religião de lado, Clason reforça os valores morais como trabalho e família, que ajudaram a moldar a América, mais do que a Babilônia. Ocorre que somente com a renda oriunda do trabalho, o sujeito não consegue obter uma vida mais tranquila ao seu final. Se este quiser realmente ser próspero pode se manter e cuidar de sua família, quando não tiver mais forças para trabalhar, ele precisa ir além. Como? Busque a sabedoria antes da riqueza. Ganhar uma fortuna não é por si só a solução dos problemas. Existem herdeiros que desperdiçam tudo em menos de uma geração. Há quem ganhe um prêmio na loteria e poucos anos depois está pobre novamente. Antes de ganhar dinheiro, é preciso aprender a conservá-lo e o mais importante, como ele pode ser multiplicado indefinidamente. Num dos textos de Clason, Bansir e seu amigo Kobi, cansados de trabalhar arduamente sem conseguir dar uma vida melhor para seus entes queridos, vão buscar conselhos com Aca, justamente o homem mais rico da Babilônia. Logicamente é uma parábola. Imagine você tentar marcar uma hora para conversar com Warren Buffett na sede da Berkshire Hathaway em Omaha. Ou quem sabe um café com Luiz Barsi, no centro histórico de São Paulo. Arcad era um amigo de infância de Bansir e Kobi que soube prosperar. Se não temos intimidade com grandes investidores do nosso tempo, ao menos temos acesso aos seus escritos, como as cartas anuais de Buffett para os acionistas da Berkshire, e os relatórios semanais de Barsi publicados pela Suno Research. O mais importante é que podemos nos aconselhar com os homens mais experientes no correto manuseio das moedas, como está descrito numa das 5 leis do ouro, em outro capítulo do livro. As parábolas de Clason foram escritas entre as décadas de 1920 e 1930 e possuem o mérito de antecipar conceitos que foram definidos com mais precisão somente alguns anos depois. O primeiro deles atende pela educação financeira. Outro conceito digno de nota é simplesmente a margem de segurança implícita na 4ª lei do ouro, proposta pelo autor. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Poupe 10% da renda trabalhada.
Se tem algo em comum nos ensinamentos de personagens fictícios como Akkad, e reais como Buffett e Bassi, é que todo plano de prosperidade começa com a capacidade de poupar recursos. Clason propõe em suas parábolas que as pessoas economizem, no mínimo, 1/10 de seus ganhos com o ofício. Isso pressupõe que os gastos pessoais devem ser reduzidos para proporcionar a capacidade de poupança. A contenção do padrão de consumo é um desafio que a maior parte das pessoas irá enfrentar, caso estejam habituadas a gastar todo o seu rendimento. Para tanto, o personagem Akkad recomenda que as pessoas controlem seus gastos através da anotação sistemática dos mesmos, a ponto de formular um orçamento completo. No auge da Babilônia, o Oriente Médio ainda não usava o papel, mas já havia a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios séculos antes, na mesma região. Os babilônicos já eram financistas e anotavam contas a pagar e a receber em tabuinhas de argila, que mediam em torno de 15 por 20 centímetros, quase o mesmo formato do livro em sua edição brasileira. Estas tabuinhas remanesceram das ruínas da Babilônia quando estas foram redescobertas no século XIX. Hoje, no entanto, dispomos de aplicativos de telefone celular para fazer todos os apontamentos necessários para o controle de gastos. Empregue seu dinheiro de modo lucrativo. A renda obtida através do trabalho, e poupada parcialmente, ainda não é suficiente para garantir a previdência de alguém e de sua família. Tais economias devem ser investidas de forma segura para que se convertam em fonte complementar de renda. Akkad, o homem mais rico da Babilônia, não teve êxito ao emprestar moedas para um oleiro comprar joias no exterior. O oleiro, inexperiente, foi enganado, levando para casa um amontoado de vidros imprestáveis. De onde se conclui que não se deve empregar recursos em negócios que pareçam aventuras. Ao financiar um fabricante de escudos para comprar a matéria-prima dos mesmos, o bronze, Akkad tem seu primeiro negócio bem-sucedido. Ele fez o aporte em alguém que sabia o que estava fazendo, recebendo parte dos lucros quando os escudos foram vendidos. Neste episódio, Clason relata o encontro de duas figuras fundamentais no capitalismo, o investidor e o empreendedor. Como se trata de uma parábola, o leitor não deve levá-la ao pé da letra, procurando um artesão em sua cidade que faça qualquer objeto decorativo com bronze, por exemplo. Na sociedade moderna, as bolsas de valores são ambientes que promovem o encontro de investidores com empreendedores, através das empresas de capital aberto. Basta que o investidor saiba decidir de quais empreendedores se tornará parceiro. Longe de ser um livro sobre bolsa de valores, ainda assim, o homem mais rico da Babilônia consegue tocar em 3 temas importantes para o mercado de capitais: os dividendos, os juros compostos e a diversificação. Akkad recomenda que os dividendos colhidos nos negócios sejam reaplicados nos próprios negócios, fazendo estes crescerem ainda mais. As muralhas da Babilônia oferecem proteção. Babilônia era uma cidade fortificada, cercada por muralhas que alcançavam a altura equivalente de um prédio de 6 andares, perfazendo um perímetro de cerca de 20 quilômetros. Deste modo, os babilônios se protegeram dos invasores durante séculos, usando mão de obra escrava para construir e manter tal sistema de proteção num processo longo e contínuo. Do mesmo modo, o investidor deve buscar proteção para seus recursos, priorizando aqueles que lhe permitem o lento, mas constante, enriquecimento ao longo dos anos. A tentação de aceitar propostas para investimentos com retornos imediatos e elevados deve ser evitada, segundo Clason, antevendo práticas de marketing de guerrilha que inundariam os meios de comunicação, décadas depois, oferecendo consultoria para enriquecimento rápido, ocultando os elevados riscos. Se vivesse nos tempos atuais, os panfletos de Clason provavelmente seriam convertidos em postagens num blog, onde o autor verificaria que a internet está repleta de salteadores que aplicam golpes em viajantes desavisados, como acontecia nas caravanas da época da Babilônia. Roteiro para saldar dívidas. Clason também conta a história de Dabazir, um escravo que se libertou do cativeiro na Síria para se tornar um negociante de camelôs, saldando antigas dívidas na Babilônia.
Numa alusão a respeito do quanto o endividamento pode escravizar uma pessoa, o autor discorre sobre o que esta deve fazer para também se libertar. Fugir dos credores não é a solução. É preciso buscar uma solução em conjunto com eles. Alguns credores serão duros nos termos, mas a maioria estará disposta a ceder em alguns pontos, se notarem a disposição do endividado em saldar seus empréstimos. Entre não receber qualquer quantia e recuperar ao menos parte do valor emprestado, o credor sensato escolherá a segunda opção. Para o autor do livro, o endividado deve proceder da seguinte forma: guardar 1/10 de sua renda para si mesmo, reservar 2/10 para quitar as dívidas renegociadas ao longo do tempo, e manter-se com apenas 7/10 da renda, num esforço de disciplina maior que o necessário para sujeitos equilibrados financeiramente. Enriquecendo também o vocabulário. Você sabe o que significa procrastinação? É o que as pessoas desejosas em acumular riquezas devem evitar, quando cientes de oportunidades que surgem no cotidiano. Aqueles que sabem o que deve ser feito, mas vacilam diante de situações favoráveis que se apresentam, dificilmente vão quitar dívidas ou empregar com sabedoria o dinheiro poupado. Investir é, acima de tudo, uma questão de iniciativa. O verbo procrastinar, portanto, é compreendido no contexto da narrativa, assim como o termo tirocínio. Os sujeitos dotados de tirocínio possuem o conhecimento sumário para determinadas práticas, no caso dos babilônicos, para gerar riquezas. Há controvérsias. Todo livro deve ser lido com senso crítico. Não se deve tomar por verdade absoluta tudo o que está impresso e editado. Entre os conselhos que o homem mais rico da Babilônia nos oferece, está o de adquirir a casa própria, nem que seja na base do financiamento dos tijolos. Clason reforça o aspecto da estabilidade emocional da família nesta questão. De fato, nos Estados Unidos, onde os panfletos de Clason circularam inicialmente, a cultura de hipotecar a casa própria é amplamente difundida. Porém, devemos atentar para a realidade brasileira, onde os financiamentos bancários para a compra ou construção de imóveis residenciais consomem até 1/3 da renda familiar. Se usarmos os próprios conselhos do livro para debater a questão da casa própria, tomando o financiamento da mesma como contração de dívida, logo veremos que a mesma não deve consumir mais do que 2/10 da renda familiar. Portanto, ao menos no caso dos brasileiros, pagar aluguel e investir o excedente não gasto no financiamento pode ser uma decisão inteligente, para ser discutida com mais atenção. Quebra de paradigmas. O Homem Mais Rico da Babilônia não é um livro que encerra o assunto da educação financeira. No entanto, ele é válido para quebrar os paradigmas daqueles que estão mergulhados numa ciranda de trabalho sem prazer e pagamento de contas. Este é o tipo do livro que aquele amigo lhe oferece emprestado dizendo: "Você tem que ler isso, cara, vai mudar a sua vida", e o cara que se dispõe a ler, e em poucos dias responde: "Eu deveria ter lido este livro bem antes. Teria poupado anos de desperdícios". Há também aqueles indolentes que respondem: "Ainda não tive tempo de ler". É o tipo do elemento procrastinador, que nunca terá tirocínio suficiente para debater os conselhos de Arcade da Bazir. Gostou do resumo? Então já vai se inscrevendo no canal e deixe seu like. Isso nos motiva a trazer cada dia mais conteúdos. Deixe um comentário falando sobre qual livro você gostaria de ver o resumo aqui. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.